Começa agora mais um programa Mente Aberta aqui da Rede Sub de Televisão e hoje recebendo o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Matriz, o pastor Hermes Caires. E nós vamos conversar com o pastor Hermes Caires sobre o novo ecumenismo. Você não pode perder, não saia daí, porque o Mente Aberta já está no ar. E para conversar com o pastor Hermes, vamos começar com conceitos, né? Vamos conceituar primeiro, para depois a gente discutir um pouquinho essa questão do novo ecumenismo. Primeiro, muito obrigado, viu, Hermes, por vir nos ajudar aqui no Mente Aberta. Prazer é meu. Hermes, antes de falar do novo ecumenismo, vamos falar do que é ecumenismo, porque é um termo que, para quem é teólogo como você, é um termo comum que vocês usam, né? Eu também sou teólogo, nós usamos na teologia. Sim. Mas nem todos cristãos, sobretudo cristãos evangélicos, entendem o que é ecumenismo, clássico, assim. O ecumenismo, ele é um esforço de união ou diálogo entre as fés. Inicialmente você tem um panorama menor, que é entre aqueles que expressam a fé cristã, ou seja, o católico, o protestante, o evangélico, o copta lá do Egito, todos aqueles que se dizem cristãos. Então, um esforço de diálogo, cooperação ou união entre essas fés. No sentido mais amplo, você tem o esforço daqueles que não têm a fé cristã, ou mesmo daquele que não tem fé nenhuma, da cooperação ou diálogo entre todas as pessoas, entre todos os homens, no sentido um pouco mais geral, ou no mínimo agnóstico, assim. Eu conversei há alguns meses com alguns vereadores aqui de Belo Horizonte, e eles comentam, são todos, aqueles com quem conversei, são os evangélicos. Sim. E eles estavam conversando, me explicando sobre a bancada cristã da Câmara dos Vereadores, e quando eles foram me explicar da composição da bancada, eles falaram assim, nós temos evangélicos, católicos e kardecistas, ou espíritas. E eu fiquei surpreso, porque eu falei, mas o espírito da bancada cristã, isso mostra um quê de ecumenismo, não é? Sim, na verdade já mostra um dos riscos do ecumenismo, que é o caminho do sincretismo. Mas vamos ficar só no ecumenismo agora para a gente... É porque dentro desse primeiro aspecto do ecumenismo, que é trazer aquele que professa a fé cristã, você tem várias religiões ou seitas, ou seitas pseudo-cristãs ou falso-cristãs, que dizem que professam, por exemplo, a fé em Cristo. Então você tem lá o kardecista que vai dizer, não, eu acredito em Jesus, eu leio a Bíblia. Você vai ter, de repente, uma pessoa envolvida com maçonaria que ele vai dizer, não, é possível ser maçom e ser cristão. Então você vai ter toda essa problemática aí, que aí já seria uma questão mais apologética, que eu dou aula de apologética também, que seria esse estudo desses grupos que também se entendem, se veem como cristãos também, mas eles não têm a Bíblia como único manual de fé. Então aí já é um dos problemas que tem, que vai trazer o ecumenismo. Você definir essa pessoa que realmente ela quer simplesmente conversar com você, porque se o esforço é para o diálogo, é para a cooperação, é para a aceitação, eu acho que não precisa nem de ter um nome para isso. O respeito ele tem que ser geral com todas as pessoas, independente da fé que ela professa. Agora, se eu estou tentando aqui trazer para dentro desse diálogo uma interação teológica, aí eu posso levar para um outro problema, que é o sincretismo. Porque quando a gente começa a falar, não, vamos sentar todo mundo junto, porque teologicamente é meio que a mesma coisa, você vai caminhar para esse sincretismo aí. Inclusive, quando você vai em alguns sites especializados católicos, existe um movimento de tentar desconstruir a reforma para se incluir o ecumenismo. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns teólogos católicos que vão tentar colocar assim, é necessário o ecumenismo porque, na verdade, aquilo que ocorreu há 500 anos atrás não foi baseado em problemas ou divergências teológicas irreconciliáveis, mas foi por causa da intolerância no diálogo.
Ou seja, eu tento tirar o foco do problema teológico que era e ainda é grave de alguns grupos que se dizem cristãos, e eu tento levar isso para a questão da intolerância. É muito parecido com o que a gente vê hoje, essa questão de homofobia ou não homofobia. Tenta tirar o foco daquilo que a Bíblia diz e levar o foco para a questão da intolerância. Não, na verdade você está sendo intolerante. Só que o problema é que para esses grupos, no final das contas, para você conseguir ser intolerante, você vai ter que abrir mão da Bíblia também. De princípios básicos. De princípios básicos. Historicamente, dentro do cristianismo, quais as primeiras evidências de ecumenismo que podem ser notadas? Foi com Constantino? Como é que você percebe? Você vai ter, aí naquele segundo aspecto do ecumenismo, que é tentar juntar outras fés junto com a fé cristã. Não existia esse... Aliás, no ponto de vista da história, os termos eles não surgem junto com os fatos, né? Eles vão surgindo depois e os historiadores modernos é que vão nomeando lá atrás. Os iluministas, ninguém se levantou na época do iluminismo e falou assim, eu vou ser iluminista agora. Olha, o nosso grupo esse não era um partido político. Os nomes são dados posteriormente. Então, quando a gente estuda ecumenismo, a gente tem que entender que essas pessoas elas não estavam entendendo ali movimentos ecumênicos. Muitos deles, na verdade, eram até movimentos mais voltados para a questão política. Né? Vamos tentar fazer alianças aqui, tentar trazer a aceitação dessa pessoa de fora, dentro desse grupo, trazer essas minorias que podem nos causar problemas e trazê-las para o grupo também para dialogar. O grande problema disso você vê desde o rei Salomão, quando ele tenta fazer alianças, fortalecer o seu reino através de casamentos, ou seja, ele traz ali várias religiões para dentro do seu reino, a partir de suas mulheres. Aí você fala assim, excelente estratégia, porque um rei não vai invadir um país que a sua filha é uma princesa, é uma rainha, né? Vamos dizer assim. Mas o problema é que ela traz junto com ela toda a fé dela, toda a ideologia dela. Então isso vai gerar o quê? Sincretismo. Então é quase que um movimento impossível você exercer o ecumenismo de cabeça sem trazer junto a problemática do sincretismo. Então, sincretismo e ecumenismo quase caminham de mãos dadas, né? Eles vão caminhar de mãos dadas. Eu vou dizer assim, eu não posso afirmar isso categoricamente, porque você pode falar, se a pessoa tem uma interpretação de ecumenismo no sentido simplesmente tolerância e diálogo, tudo bem, mas né, a gente nem precisa de chamar isso de ecumenismo, a gente chama isso de civilização. A pessoa civilizada, ela vai respeitar Por exemplo, história do Brasil. Dizem que o fato de Santa Bárbara ser chamada, ou de Iemanjá ser chamada de Santa Bárbara, é uma prática sincrética, porque se juntam uma religião de matriz africana com o catolicismo romano. Isso, aí você vai ter a religião africana brasileira, afro-brasileira. Aí surgem as afro-brasileiras. O que são as afro-brasileiras? São principalmente aquelas que mesclaram e não existe muita tendência de dizer assim, eles foram oprimidos. E porque foram oprimidos, eles camuflaram o nome de seus próprios deuses, colocando o nome dos católicos. Existe uma linha de historiadores que diz que isso não aconteceu, inclusive historiadores muito sérios dizem que não aconteceu, foi um movimento natural, onde os próprios africanos foram ali, participaram desse movimento de sincretismo, mesmo onde eles mesclaram essas entre aspas, divindades cristãs, não são divindades, claro, né? Mas esses santos católicos, a sua estrutura de fé é de matriz africana. Quando, lá em Salvador, por exemplo, se faz a lavagem da escadaria do Bonfim, é um ato ecumênico e também sincrético. Porque é uma igreja católica romana, Exato. Mas as mães de santo do candomblé fazem a lavagem. Então, é um ato... É um ato sincrético. Só que por que se diz que é ecumênico? Porque o padre não sai lá dando vassourada nas pessoas. Estão fazendo... Então, como o padre é tolerante, aquela pessoa ela vai exercer sua religião, que não é a religião originalmente católica, ou já é um sincretismo com o catolicismo ali dentro dos círculos católicos. Voltando para a história, por exemplo, o Ário, né, que era um bispo católico, né, um bispo cristão, e começou a defender uma tese que a maioria dos outros bispos
dos bispos não aceitava, que Cristo era criado, né? Cristo não era criador. Né? Nesse caso, por exemplo, quando você... porque os concílios foram colocando para fora essas pessoas. Ário, né? Montano, Márcion, todos esses que traziam heresias ou divergências teológicas eram colocados de lado. Essa postura teológica, ela é não ecumênica. Não é? Porque se você pensar a história da igreja, por exemplo, você vai ter o cisma que gerou a igreja do Oriente, né, que gerou a igreja ortodoxa. Quer dizer, parece que historicamente a igreja ela não foi ecumênica. Parece que começou faz pouco tempo essa coisa de juntar, né? É um movimento, usando-se o termo, é um movimento que parte da Igreja Católica Romana. Você vai ver muitos teólogos católicos utilizando esse termo, você vai ver muito o Papa Francisco utilizando esse termo, o esforço ecumênico. Outro dia ele teve lá no meio ele não foi dos coptas, foi na Igreja Católica Ortodoxa russa, e usa-se esse termo, ou seja, vamos dialogar, vamos fazer essa amizade. Isso não é um problema, um problema tão grande se a gente fala assim, dentro daquela primeira definição de ecumenismo. Vamos trazer todo mundo que é crente para a gente dialogar, para a gente conversar? O problema é que o pressuposto tem que ser a Bíblia para esse diálogo. Então, se você tem outro pressuposto, se o pressuposto é aquilo que eu acredito, outro dia, por exemplo, eu vi um padre católico, uma referência católica, falando o seguinte, olha, se o católico ele pega a Bíblia para criticar a Igreja Católica, ele não é católico, porque, na verdade, a Bíblia nasceu dentro da Igreja. Uau. Então, pressuposto para o debate apologético do católico é a própria Igreja Católica. Então você nunca vai sentar com o católico e esperar que no final, um teólogo católico, no final ele abra a mão dos seus princípios católicos. Por causa das escrituras, não. Não vai. Agora, vamos sentar, um presbiteriano, um assembleiano, um batista, e vamos aqui, o nosso pressuposto é a Bíblia. Pode até ser que no final das contas, um daqueles ali fala, não, realmente eu não tinha pensado segundo a Bíblia, eu estava fazendo uma análise errada. Então, se você tem esse esforço ecumênico com pressuposto bíblico, funciona. Se não não vai funcionar, não vai virar sincretismo. Eu queria então que depois do intervalo a gente falasse desse novo ecumenismo, né? Quais são as características, quais são os riscos desse novo ecumenismo? Nós vamos conversar sobre isso com o pastor Hermes depois do intervalo. É muito rápido, a gente vai e já volta com o programa Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, recebendo hoje o pastor Hermes Caires, conversando sobre o novo ecumenismo. Falamos bastante sobre ecumenismo no primeiro bloco, mas no finalzinho do primeiro bloco, o pastor Hermes já começou a mencionar questões contemporâneas. Citou, por exemplo, o Papa Francisco, Papa da Igreja Católica Romana, com iniciativas de aproximação com outros credos. Eu posso dizer que o Papa Francisco é um dos protagonistas desse novo ecumenismo? Atualmente ele é um dos protagonistas, sim, desse novo ecumenismo, mas nós temos figuras talvez mais problemáticas ligadas, por exemplo, à teologia da libertação, da missão integral e outras teologias, os liberais, até mesmo dentro da igreja evangélica, que talvez sejam até mais problemáticos. Mas se a gente for pegar uma referência, o Papa Francisco é hoje uma referência. Você falou, por exemplo, da questão da missão integral. Há algumas semanas a gente até comentou aqui na TV, no programa Bate-Papo, sobre um comunicado, uma declaração da missão Kairos, né, comunicando a mudança, o pastor Ariovaldo Ramos deixando a liderança da missão, né, porque a missão estava sendo prejudicada, os missionários sendo prejudicados, porque as igrejas, vendo a aproximação do Ariovaldo Ramos com os movimentos de esquerda, não estavam retirando o sustento. Sim. Né? E para preservar a missão e preservar os missionários, né, foi feito esse afastamento. Pessoas como Ariovaldo Ramos, pessoas ligadas à missão integral, elas são pessoas mais... melhor representantes desse novo ecumenismo, pensando dentro dos evangélicos? Sim, são os melhores representantes dentro desse novo ecumenismo. Não que seja uma obrigação
essa missão integral ela estar necessariamente ligada, por exemplo, a grupos de esquerda, mas eu acho que ela representa bem duas problemáticas que trazem esse novo ecumenismo. O primeiro é a amizade com o mundo. E o segundo problema é o abandono da Bíblia como palavra de Deus. Uma coisa leva a outra, porque se eu quero seguir o politicamente correto, se eu quero ser aceito por esses grupos não vão me aceitar se eu seguir a Bíblia como palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela condena, por exemplo, o homossexualismo. A Bíblia, ela enfatiza o esforço de misericórdia em prol do bem-estar do corpo do homem, mas ela deixa bem claro também que se você pular de cabeça disso, é consertar o Titanic afundando. E a gente só tenta colocar algumas boias e consertar algumas coisas no Titanic para salvar mais pessoas, para que eles possam desfrutar da vida eterna. Porque a gente sabe que esse mundo, ele jaz no maligno e não tem como salvar ele. Então, essa aproximação e essa influência, principalmente com grupos historicamente céticos, porque você fala assim, poxa, mas a direita tem muita coisa de ruim na extrema-direita. Claro que tem coisa de ruim na extrema-direita, mas você tem historicamente em grupos de esquerda, através das diversas nações que já foram governadas por grupos de esquerdas, ou mesmo partidos socialistas que já surgiram aos montes, e a gente inclui isso até o próprio partido socialista nazista. Nós temos elementos extremamente negativos e céticos. Então, são grupos céticos, são grupos chamados de progressistas, que apoiam causas como do aborto, não são pró-vida, e toda essa carga está sendo trazida para junto desses movimentos. Então, eu diria aí que nós temos dois tipos de sincretismo. O sincretismo com outras religiões, e esse sincretismo aí, ele está trazendo uma problemática nova que a igreja talvez não sabe lidar, que é o sincretismo ideológico. Porque existe uma filosofia cristã. Se a gente for falar filosofia, ou seja, sabedoria, o amor à sabedoria, estudo da sabedoria, e existe uma sabedoria de Cristo. Pode ser loucura para os homens. Sim, mas... Não tem como eu alinhar a sabedoria de Cristo, a filosofia cristã, com a filosofia marxista, com a filosofia de Weber, com a filosofia de Gramsci. Não tem como eu alinhar a filosofia de um. Elas são irreconciliáveis. Apesar que algumas pessoas ignorantes vão dizer que Jesus era socialista. Não, Jesus, ele o tempo todo, ele ensinou a como subjugar o capitalismo e usar isso ao seu favor, ao favor da expansão do reino. Mas nunca nem a se doar, né, ser servo do dinheiro, e nem tampouco aos ideais utópicos comunistas ou socialistas, esse tipo de coisa. Quando você tem um alinhamento desses grupos da missão integral ou esse tipo de coisa, com esses grupos que são originalmente céticos, você vai trazer esse sincretismo ideológico junto. Você mencionou algumas vezes aí a palavra de Deus como base. Se eu penso, então, em grupos... Nós temos aqui em várias cidades, né, grupos de pastores que se reúnem. Não necessariamente da mesma denominação, né? Mas são pastores que se reúnem, presbiterianos, metodistas, assembleianos, da quadrangular, de vários credos, se reúnem, se confraternizam, às vezes fazem eventos em conjunto, mas sempre com a base na palavra de Deus. A gente chama isso também de ecumenismo ou tem outro nome para isso? A gente poderia chamar isso também de ecumenismo, porque eles têm não a fé salvífica, mas você tem práticas de fé diferentes, né? Crenças diferentes. A gente poderia chamar isso de ecumenismo. Eu diria o seguinte, até um católico se senta numa mesa e ele fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é capaz de julgar a Igreja Católica. Esse diálogo, ele é válido, não tem problema nenhum, e eu tenho certeza que não vai trazer sincretismo, porque o que traz o sincretismo, para o sincretismo entrar, você tem que ter um abandono profundo da palavra de Deus, porque se você não abandonar a Bíblia, se você for como os bereanos, checar tudo à luz da palavra de Deus, não tem como você fundar um conjunto sincrético. Agora,
para você alinhar, por isso que eu falei que o problema é o abandono da palavra de Deus e a amizade com o mundo. Se eu quiser ser aceito, aí é como um adolescente na escola. Se ele quiser ser aceito, se ele quiser fazer parte do grupo, ele tem que dançar conforme a música. Cristão não dança conforme a música. Ele não se conforma. Não se conforma com a música. Nós não apresentamos um Cristo aceitável, nós apresentamos um Cristo verdadeiro. Se este Cristo ofende o homossexual, não sou eu, é este Cristo, ele é verdadeiro, eu não tenho que forjar ele. Aí a gente vê um problema também na questão de contextualização, que é uma coisa que acaba trazendo esse novo ecumenismo aí, algumas igrejas evangélicas que se preocupam mais com a forma do que o significado, né? Problemas de contextualização, priorizando sempre o significado que é trazido com a Bíblia. Então você pergunta muito, mas e aquele tipo de estratégia que parece boate, que parece aquilo? Peraí, o significado, ele domina a forma? Se ele domina a forma e no final eu consigo ir ali e eu consigo ter a convicção que o evangelho que foi pregado ali foi verdadeiro e que aquela forma estava dominado pela verdadeira filosofia cristã, pelo verdadeiro cristianismo, evangelho, ok, não tem problema nenhum, essa forma está dominada. Mas se ela engloba, se ela está acima, aí eu já tenho novamente sincretismo de uma forma talvez um pouco mais suave. Eu posso dizer que existe um bom sincretismo, ecumenismo. Um bom ecumenismo e um mau ecumenismo. O bom ecumenismo é aquele que não é sincrético, é aquele que é cristão e que gera um convívio respeitoso entre denominações, e o mau seria aquele que compromete doutrinariamente a palavra de Deus e a fé histórica. Sim, então vamos pegar ecumenismo como diálogo. Vamos pegar uma das palavras que define ecumenismo e trazer para ser o nosso balizador aqui. Se eu estou querendo dizer que tem um bom diálogo e um mau diálogo, eu estou dizendo o seguinte: o bom diálogo é aquele que nós vamos sentar e todos nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então esse seria o bom ecumenismo. O mau ecumenismo é aquele que a gente não sabe para onde leva. A Bíblia não é a palavra de Deus. Então você vai ter os liberais, por exemplo, disseminados em várias igrejas evangélicas, sim, que não têm a Bíblia como palavra de Deus. E então o balizador não existe. Qual é o balizador? Qual é o pressuposto? O pressuposto acaba sendo a vontade dele. E a vontade de todo liberal, basta você conversar com um liberal durante 5 minutos, você percebe isso. A vontade de todo liberal é provar que a Bíblia está errada. É provar que a Bíblia, ela não é algo que deve ser interpretada... não é absoluto. Não é absoluto. Então, o pressuposto dele é esse. Então, mesmo se ele vê uma problemática, ele vai encontrar a solucionática no erro bíblico. E eu posso olhar aquela mesma problema, a gente fala de possíveis contradições na Bíblia. Eu que tenho a Bíblia como inerrante, como pressuposto para o meu debate apologético, eu vou tentar encontrar a resposta a partir disso. E eu provavelmente vou encontrar pelo método dedutivo, não absoluto, mas vamos nós dois usar aqui o racionalismo. Ele vai chegar onde ele quiser, porque o pressuposto é a vontade dele. Eu vou chegar nos limites do que a Bíblia está dando de interpretação ali. Então esse vai ser o grande problema dessa análise. Não ter o pressuposto bíblico. Aí a gente vai ter o diálogo correto e o diálogo errado. Se a pessoa ela entra no diálogo, ela já fala comigo assim, a Bíblia não é a palavra de Deus, talvez esse diálogo não vai valer a pena. Aí você vai falar, mas que isso? Daí é coisa de bobo. Não, Paulo fala que o homem faccioso repreende 1 ou 2 vezes, depois deixa-o de lado. Então isso é possível sim, segundo a Bíblia, e existem outros tantos textos que eu poderia abordar. Para terminar no nosso programa, tem que ser bem rápido, mas da perspectiva escatológica, dizem que o anticristo vai reinar religiosamente também, ele vai ter uma ascensão. Você crê que esse novo ecumenismo pode ser um preparo para esse anticristo que vai surgir aí, que vai dominar todas as religiões? Eu não sou um especialista em escatologia, né? Mas existe uma passagem na Bíblia que fala que este homem, ele se levantará contra tudo que é Deus e tudo que é objeto de culto. Então, na verdade, eu acho que esse ecumenismo faz parte? Faz. Coloca todo mundo na mesma sala e explode todo mundo junto. Como? Se eu trago todo mundo e eu tiro o pressuposto de todos, na verdade, todos vão chegar no final ao ceticismo. No final, o jovem muçulmano ele não vai ter mais certeza do islamismo
mas ele não vai encontrar uma resposta em nenhum lugar. O jovem cristão não vai ter certeza no cristianismo, vai encontrar a resposta em nenhum lugar. Na verdade, o final disso, esse domínio, vai ser exatamente o levante contra tudo que é crença. Mas eu acho que o primeiro passo, parece contraditório, mas o primeiro passo é tentar juntar todas as crenças. Porque se eu tenho todo mundo junto, vai explodir todo mundo junto. Vou explodir todo mundo junto com a mesma estratégia, levando todo mundo ao ceticismo, ao relativismo. Quero agradecer demais, Hermes, por esse papo tão rico, tão importante sobre novo ecumenismo. Prazer é meu. Deus te abençoe também você de casa que participou do nosso Mente Aberta com o pastor Hermes Caires. Que Deus possa te abençoar muito. E eu te convido, sempre que puder, assista o nosso programa Mente Aberta aqui na Rede Super de televisão. Um grande abraço e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.